Fala galera, sejam bem-vindos ao Crefito 11 Vai Lá e Fala, o nosso podcast que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer as nossas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Por aqui a gente troca ideias sobre coisas relevantes, polêmicas ou não, porque afinal de contas fisioterapia e terapia ocupacional precisam estar em pauta. Então vamos falar sobre o que realmente importa. Hoje um tema um tanto quanto sensível, né, Nara, minha colega Nara, conselheira do Crefito 11, minha co-host do podcast. Fala aí, Nara. Feliz ano novo, né, galera? Ah, é, feliz ano Primeiro novo. podcast do ano. Sucesso de 2025. Estamos agora em 2026. E vocês que estão aí podem nos pedir assuntos e temas, Isso, vamos né? Que a gente pedir está assuntos. aqui para falar para vocês também. Estamos em janeiro, mês de planejar as coisas, né? E a Isso. gente está aqui hoje também fazendo uma experiência diferente no estúdio novo aqui, né? Que é o estúdio que está sendo construído aqui no Conselho Federal de Fisioterapia no COFITO, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então é um prazer, agradecemos desde já ao COFITO aqui pela parceria, né? Sempre. Na cessão do espaço, aos funcionários aqui, aos colaboradores, Matheus, Gabriel, estagiários aqui, que estão dando todo o suporte para a gente. Muito obrigado. E hoje nós estamos com uma convidada especial, especialíssima, né? Que é da Associação Brasileira de Fisioterapia Domiciliar, é isso? Isso. A Brasfid, que é a nossa querida Marisa Patarello, que eu vou deixar que ela mesma se apresente aí para o nosso público. Fala, Marisa. Eu agradeço imensamente o convite, é muito bom estar aqui com vocês e principalmente sempre falando da minha área de atuação e essa área tão importante que gera tanta empregabilidade e garante o cuidado do paciente pós-hospitalização prolongada. Então, esse é o momento de falar de algo que é o futuro. Show de bola, show de bola. A gente colocou um tema desse podcast sobre a assistência domiciliar, né? Para trazer também todo esse contexto que a gente sabe que é difícil, né? Para os profissionais que atuam na estrutura de home care hoje em dia, né? Então a gente vai explorar um pouco esse assunto, falar dessas nuances, desses problemas, né? Sob a ótica, né? De uma associação que vem lutando aí por essa pauta, por essa área de atuação, né? Sobretudo por melhores condições aí para os profissionais. E um modelo que cresce, né? Cada vez mais, ainda unindo a questão do envelhecimento populacional e das necessidades, né? Dos idosos também, né? Que estão em casa e precisam desse tipo de cuidado e que muitas vezes torna-se muito mais barato que a hospitalização, né? Mas que, por outro lado, ainda não é muitas vezes visto dessa forma, como uma forma menos custosa, né, para as operadoras e nos esmagam tanto nas margens, né? Então acho que é importante a gente falar sobre isso. É isso aí, é uma realidade cheia de nuances e vamos discutir. Vamos lá. Marisa, então vamos começar primeiro falando aí sobre a Brasfid, né? Apresenta pra gente que associação é essa, qual que é o objetivo, qual que é a missão dela, como que ela tem atuado aí no nosso país. A Brasfid, ela nasceu de uma dor muito profunda de uma área de atuação que não tinha relevância, representatividade, desconhecimento da sociedade. Então, ela estava isolada, muito sozinha. E desde o princípio, com uma dificuldade muito grande, que é a falta de regulamentação. A gente não está dentro do rol de procedimentos da ANS, isso é um dificultador enorme para nós. Hoje, depois da pandemia, teve até um trabalho maior de conhecimento da sociedade e a expansão do serviço também faz com que hoje tenha um conhecimento maior. Porém, a gente ainda está com essa grande entrave da falta de regulamentação. Então, a Brasfid veio para ser um elo de comunicação. A associação veio para unir essa necessidade do setor e ter ali um elo de diálogo entre os profissionais, as empresas de fisioterapia, as operadoras de saúde e empresas de home care. Então, todos estão inseridos nesse protagonismo, mas com uma comunicação muito baixa. Muitas vezes, a gente tendo uma dificuldade, quando a gente fala das condições de trabalho, de uma amplitude que só quem realmente atua consegue entender essa dificuldade, que é a gente trabalhar num ambiente não
regulamentado e não nosso. O pertencer, o sagrado que é a casa de alguém, a gente tem que ter permissão. A gente tem que entender como é que é esse elo com a família, o que é permitido ou não, como é essa permissão ou não. Por vezes, a gente coloca pessoas que têm que ter uma aceitação. Então, não é simplesmente você estar no ambiente hospitalar e tem ali aquela enfermeira de plantão, aquela recepcionista que vai fazer o preenchimento da sua ficha. Não. É você estar dentro da sua casa e ter o direito de falar, eu quero isso, eu não quero aquilo. Isso gera um problema muito grande de entendimento. Muitas vezes a família, quando Confunde as coisas, tem né? esse pertencimento, não entende o que é técnico, o que é empatia. Eu me simpatizei com você, mas será que é esse profissional que eu preciso ter nesse momento para fazer esse atendimento, conduzir esse atendimento? Então, a gente tem muitas barreiras e muitas rupturas para serem quebradas. Muito diferente de um ambiente onde tem uma regulamentação própria, onde os critérios de regramento são descritos pelos profissionais da área da saúde e o paciente está ali dentro de uma regência que faz parte de uma instituição ou hospitalar ou de um ambiente clínico, ambulatório. Então, já começa a dificuldade. Então, a gente tem a regulamentação, a gente tem um ambiente não controlado e a gente tem também a dificuldade de negociação realmente com as operadoras. Se hoje a gente vê a área hospitalar reclamando, se hoje a gente vê clínicas e ambulatórios apresentando esse cenário de dificuldade, imagine a atenção domiciliar como está inserida nesse papel. Juntando tudo isso, é só problema? Acredito que não. Muito pelo contrário. Eu acredito que é o futuro. A associação vem fazendo um papel de mostrar a importância das boas práticas e da educação continuada e, principalmente, de mostrar à sociedade a importância desse trabalho. A gente fala do envelhecimento, né, da era prateada, que a gente realmente tem aí acontecendo, mas também tem hoje várias doenças neuromusculares, doenças progressivas, degenerativas, que a gente consegue fazer um controle conduzir esse controle em casa, sem gerar tantas reinternações. Então, se isso não for oportunidade de ver a economia de não estar num hospital de grande porte, em todo o custo envolvido nisso, e o quanto isso pode ser benéfico, tanto para o paciente, que diminui o risco de infecção mesmo o desgaste da família, de fazer o rodízio desse cuidado de plantão no hospital. Não tem como. Você não encontra ponto negativo. Na prática assistencial, você não encontra. Pelo menos em teoria, né? Na prática também. Na prática também. Eu acredito que a gente tem essas barreiras administrativas, essas dificuldades de negociação. E eu vou até usar e falar, eu queria encontrar gestores que fizessem a conta disso. Né? Qual é a periodicidade de reinternação dos pacientes e apresentasse esses números para dizer que isso não é eficiente, porque eu tenho certeza que é. A atenção domiciliar, ela promove realmente uma assistência segura. Sim. Só que a gente não tem isso medido. E quando a gente vai negociar, a gente sempre escuta uma concessão. Aí é que está o grande problema. E com o crescimento, né, da área, você falou principalmente pós-pandemia, eu imagino que tenha outros desafios também na manutenção da qualidade, na escolha desses profissionais, né, que a gente, pelos podcasts que a gente fez ano passado, percebe que não é algo exclusivo, né, da fisioterapia domiciliar, do home care, é da profissão como um todo. Mas eu acredito que seja ainda mais difícil, né, quando você não consegue acompanhar esse profissional. Então, assim, como que você está vendo a qualidade do serviço, tanto inicialmente para o paciente, né? E você falou, eu gostaria que gestores fizessem esse tipo de cálculo e tal. Se a associação pensa em algo nesse sentido, sabe? Em trazer profissionais que estejam dispostos a fazer esse tipo de estudo, ou, de repente, estudos até internacionais que comprovem essa eficiência e esse resultado. Sim. Iniciando pelo trabalho da Brasfeed com relação a essa eficiência, né? A gente está começando de uma forma bem incipiente e discreta esse trabalho, mas a gente está no momento de contratação de um instituto
fora, até para ter credibilidade esse estudo, né? Para a gente falar sobre a área de atuação. Então, o perfil de paciente que a gente atende, o perfil epidemiológico, qual a maior incidência de intervenção que a gente provoca hoje, para ter esses dados, que hoje nós não temos. O que a gente tem mais próximo é o censo NEAD, que é uma medição de todo o setor da atenção domiciliar, e aí entra a atuação do médico, da fono, enfim, enfermagem. Equipamentos. Não é algo específico da fisioterapia. Então, a gente está querendo afunilar mais ainda esses dados e trazer para a nossa realidade. Quando a gente começa com esses dados, aí a gente consegue ter outros desdobramentos. Hoje a gente não tem esses dados, essa que é a grande realidade. A gente tem algo subestimado, mas a questão da atenção domiciliar, ela passa de um momento onde ela já foi extremamente caseira. Então, o domicílio caseiro está ali muito próximo, mas o setor amadureceu. Então, hoje, a própria população não aceita simplesmente eu gostei daquele fisioterapeuta, que ele é tão bonzinho, ele é tão gentil. As pessoas querem resultado. Lógico. E também isso é um desafio da associação, de mostrar que o trabalho da fisioterapia é buscar funcionalidade. A gente não trata a doença, a gente trata a função. Mesmo os pacientes crônicos ou com ali algum diagnóstico que a gente sabe que vai até a finitude, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de uma proporcionalidade diferente. E entra também com a questão da CBDF. Né? Quando a gente coloca que tem uma classificação brasileira de diagnósticos e que diagnóstico médico não é diagnóstico fisioterapêutico, isso também ajuda na nossa comunicação de mostrar para que nós estamos entrando nessa intervenção. E não é uma intervenção... Eu uso um termo um pouco chulo, né? Mas eu vou usar aqui também. Eu falo que antigamente a fisioterapia era troco de bala. Né? Não tem moeda, a gente oferece a bala. E isso não pode continuar. A gente tem que ofertar fisioterapia para pacientes que realmente precisam, foram avaliados e chegou-se à conclusão do porquê dessa intervenção. Mas também a gente precisa comprovar a efetividade desse investimento. Sim. E tudo isso está atrelado com esse resultado, com essa medição. Hoje, a gente tem já algumas estratégias tecnológicas para acompanhar se o atendimento foi feito ou não. Tem algumas questões que nos ajudam para isso, mas, no geral, o que mede a experiência do paciente, não é nem a qualidade, a experiência do paciente são as monitorias ativas. E a gente está em contato com as famílias, entendendo como que está essa receptividade para o paciente, quando ele tem condições de responder, ou para o familiar. Então, é uma forma de ter essa medição. A forma de medição técnica é você entender se eu admiti um paciente com o diagnóstico principal, um pós-operatório de fêmur, por mais que ele seja um idoso com várias comorbidades, eu tenho a minha meta terapêutica principal, que é restabelecer a marcha funcional desse paciente. Então, eu sei o tempo que se leva para isso, e se eu estou dentro dessa meta terapêutica, eu estou com a minha qualidade ok. Se isso não avança por conta das outras comorbidades, isso está esclarecido para as partes, para a operadora, que é a fonte pagadora, para a própria família, que tem uma perspectiva de ter esse paciente de novo mais funcional, e esse jogo está sendo combinado, está sendo visto, tem realmente um trabalho alinhado, ok. Agora, se esse trabalho está solto, a gente não conversa sobre isso, aí a gente não tem medição de qualidade nenhuma, né? Exatamente. Isso é uma realidade complexa, né? Porque a gente sabe que existem serviços e serviços, né, Marisa? A gente, enquanto presidente do conselho, assim, os conselhos, a gente recebe muito, né, as demandas dos profissionais, e a gente sabe que o contexto do home care hoje ele é um contexto, digamos assim, subestimado, né? O home care é para quem está começando, quem está recém-formado, é uma experiência para a pessoa, mas tem gente que leva a sério o home care, né? E faz disso a sua carreira, enfim, né? E aí, nesse sentido, é um contexto, como você falou, como não é um ambiente controlado, né? Como o hospital, por exemplo, é um lugar, né? Eu vou para casa com o meu carro, vou para casa atender, né? Um paciente, para casa desse paciente atender com o meu carro, enfim, vou lá, faço a evolução sem ninguém de certa forma me vigiar, né? Então, existem muitos problemas que permeiam também esse contexto, né? Então, eu imagino que seja um desafio muito grande para as empresas, porque também, como você mencionou no início, né, são 4 atores aí nesse jogo, né, do home care, né? A operadora,
a empresa de home care, a empresa de fisioterapia e o profissional, digamos assim, né? Que estão dentro desse jogo. Não vou dizer jogo, ficou feio, né? Jogo, não. Dentro Desse contexto. Desse contexto. Desse ecossistema. Desse São os ecossistema. players. Os players desse jogo do home care, né? Então, assim, imagino que realmente deve ser um desafio muito grande, né? Mas que bom que você traz essa perspectiva de que a coisa hoje está melhor, né? Do ponto de vista organizacional, digamos assim, né? Mas a queixa dos profissionais sempre é a questão da remuneração, né? Ainda é um setor, né, que remunera pouco, enfim. Você poderia explicar para a gente como que é essa cadeia, né, de precificação, De custos, né, para que Para o pessoal, chegue né, que ali. está nos ouvindo entender melhor. Até para o profissional que muitas vezes não entende, ele só fica muito indignado. Pô, como é que a empresa paga só 20 e poucos reais? E realmente a gente fica pensando, cara, eu paro em qualquer lugar para comer uma pipoca é 20 reais, né? Então, assim, um atendimento é 20 reais, é gasolina, é tanta coisa que a gente empenha de gasto para poder prestar um serviço. Por que ainda é tão baixo, desvalorizado, né? Não Desvalorizado só pelas empresas, financeiramente, mas pelo mercado, né? pelo mercado, É o mercado. o serviço de fisioterapia ou terapia ocupacional domiciliar no contexto de home care. Bom, aí a gente precisa também fazer uma analogia, né? Quanto que se paga a hora do plantão hospitalar em média? E aí a gente também tem que ver as praças que nós estamos falando, né? A realidade regional de cada estado, cidade. O Brasil são vários países, né? Exatamente. Então a gente tem essa diferença que precisa ser levada em consideração. E hoje eu não vejo reclamações diferentes na área hospitalar e eu não vejo reclamações diferentes na área ambulatorial. Está todo mundo estrangulado. Todo mundo está estrangulado. Todas as áreas de atuação. Então, realmente, da fisioterapia estão trabalhando com a ajuda de aparelhos, né? É isso. Tudo na UTI. Todo mundo na UTI. Quando a gente não fala de margem, a gente não fala mais de margem. A gente sempre está falando de demanda para dar vazão aos custos e aí tirar leite de pedra. Isso em todos os setores. E a atenção domiciliar não está diferente, muito pelo contrário. Eu concordo que é uma porta de entrada para o profissional ter o início profissional, mas tem muitos profissionais bons. Sim. E tem muitos profissionais que levam a profissão a sério e a atenção domiciliar a sério. Profissionais excelentes. Até porque tem que gostar, né? Exato. Como tudo na vida, mas Exato. eu imagino que atenção domiciliar ainda mais um pouco. Não é fácil. Você está se deslocando o tempo inteiro. Você cada sai dia com uma tá na casa de agenda. alguém, né? Você sai com uma agenda comprometida, fazendo chuva, fazendo sol, pegando trânsito, área de engarrafamento. Você ficar ilhado porque choveu demais e aquele ponto é ali intransitável. Você ter a questão da segurança profissional, porque você entra na casa de alguém, você não conhece Sim. 100% todo mundo, as intenções de todo mundo. Você pode ser assaltado, pode acontecer uma série de coisas. Como também você pode estar indo para um plantão hospitalar e acontecer isso também. Sim. Mas o fato de você estar entrando e saindo das casas das pessoas e ter esse deslocamento, tem um desgaste físico, tem um desgaste emocional. Por vezes, você acompanha uma família e você acompanha uma dor também. Não tem como... E para isso, não tem nem como precificar, né? Uhum. Se você realmente não gostar do que você está fazendo, se você não tiver o mínimo de eu vou evitar a palavra amor, porque todo mundo fala, amor não paga conta. É verdade. Não romantiza esse rolê, né? Não romantiza esse boleto. Mas, assim, se você não tiver afinidade com essa área de atuação, você não fica. Você transita ali um período curto de tempo. Quando você acha uma outra oportunidade, você vai para essa outra oportunidade. Mas, fato é que hoje, 2026, eu vejo que ou a gente vai ter uma mudança drástica no modelo de negociação junto às operadoras, e as operadoras também minimamente nos ouvir, né? Porque isso também está sendo uma dificuldade quando você fala em negociação. E aí, se você não é ouvido, se você não tem essa possibilidade, a gente vai para o embate. E não existe isso, né? Não tem caminho de volta. A reforma tributária vai ser inevitável. Como é que você faz caminho de volta? Como é que você deshospitaliza todos os pacientes que hoje estão na condição de internação domiciliar? Eu não estou nem falando do AD, eu estou falando do paciente realmente nível 3, né? O paciente crônico,
que precisa de um amparo ali muito maior na atenção domiciliar. Como é que você tira esses pacientes de casa e vai levar para onde? Então, vai chegar um ponto de disrupção que todo mundo vai ter que sentar e conversar. Eu vejo essa dificuldade em todos os setores da fisioterapia, mas eu vejo isso com muito mais agravo na minha atuação, porque é a área que eu estou presente, né? E aí, para os profissionais, Messias, eu falo uma coisa que a gente fala com muita constância. Existe o valor de mercado. É um valor que não tem a pessoa A, B ou C que regula, né? É a mão livre do mercado, é a questão da livre negociação. A gente tenta usar o referencial como base, até porque o nome já diz, ele é um referencial, ele não é um valor obrigatório, mas quando a gente senta na mesa de negociação, a coisa fica muito estreita, né? A gente tem, assim, olha, você então está dizendo para mim que você não consegue trabalhar com a minha tabela, eu vou então recrutar outra empresa. E geralmente vai encontrar 3, 4, 5 na porta que estão pedindo uma oportunidade para trabalhar. Então, a gente tem uma questão de demanda e a gente tem uma questão de oferta e demanda, que isso também tem que ser levado em consideração. E na atenção domiciliar, a gente vê um agravo, porque hoje os valores remuneratórios para fonoaudiólogos e para terapeutas ocupacionais, ela está muito acima, e eu não estou dizendo acima no desmérito de quem está recebendo, mas comparado à fisioterapia. A fisioterapia está muito abaixo o valor de tabela. Então, essa desproporcionalidade, ela causa um desconforto muito grande e um descontentamento profissional. Claro. Então, é um cenário existente. A gente vem tentando, de todas as formas, alertar o problema e a necessidade da gente conversar sobre, mas eu também sou realista. Eu acho que a gente não vai conseguir grandes reajustes de uma hora para outra. Num curto prazo, né? A gente vai conseguir, paulatinamente, fazendo reajustes, indo atrás de reajustes, justificando esses reajustes para a gente conseguir chegar num platô aceitável. Você tinha mencionado outro momento para mim que hoje o modelo é um modelo de empacotamento, né? O que você quer dizer com isso, assim? Considerando que quem está nos assistindo não sabe mesmo, entendeu? Não sabe mesmo, né? O que acontece? Vamos fazer o exemplo da compra de supermercado, né? Você tem a sua lista de compra de supermercado. Você sabe os itens que você comprou e quanto você pagou por cada item. Quando a gente fala do empacotamento, significa que o modelo contratado pela operadora é assim: eu te pago um valor X e você tem que me prestar esse serviço. Está tudo incluído. Está tudo incluso. E aí a gente está falando de material e medicamento, a gente está falando de serviço de equipe multi, a gente está falando de enfermagem, está todo mundo dentro do mesmo balaio. E aí... Tem que dividir a pizza. São feitos os ajustes, né? Aqui ficou tanto, para a conta fechar. Esse modelo é um modelo que eu entendo que não é um modelo assertivo, assim como eu não acho que seja um modelo assertivo a gente continuar no fee-for-service. Porque o fee-for-service não mede o valor. E aí, quando a gente não discute o valor, a gente não mede desfecho. E a gente volta para aquele ciclo de a operadora está insatisfeita porque entende que não tem os resultados esperados no tempo esperado. As empresas de home care estão trabalhando ali fazendo o cuidado do prato de pizza, né, para não deixar nada cair, conseguir prestar o atendimento. As empresas de serviço de fisioterapia extremamente trabalhando com margens extremamente complicadas de se conduzir e o profissional insatisfeito na ponta. Então, é uma cadeia de insatisfação. Ninguém está satisfeito nessa história. E esse é o grande ponto. Quando ninguém está satisfeito, está muito na hora de sentar e conversar de uma outra maneira. Pensar de uma outra forma de enxergar isso. E eu não vejo diferença desse modelo para as outras áreas da fisioterapia. Eu acho que a gente está no mesmo processo. Todo mundo no mesmo barco. Eu acredito, eu também concordo com você. E a solução, então, bom, eu tô tirando a solução da fala cartola. dela, ver se eu estou certo. A solução, então, é assim, aguardar o momento do colapso. Eu espero que não. Eu espero que a gente não chegue. Eu espero que a gente não chegue no alguém colapso. Alguém tem que esticar a corda para a vida melhorar, né? Digamos assim, o profissional lá na ponta, o que ele pode fazer?
ele pode dizer assim, não vou atender mais por esse valor. Alguns conseguem negociar, né? A gente tem relatos, alguns conseguem negociar, conseguem valores melhores, conseguem, enfim, justificar de alguma forma, ganhar um pouco mais por sessão, outros não. Né? Então, mas enquanto aquele que não aceita o valor que está sendo oferecido, chega outro que aceita. Então, enquanto o outro que está aceitando continuar aceitando, a máquina vai girando e todo mundo vai continuando insatisfeito. E todo mundo vai fingindo que está tudo bem. Eu acho que essa questão também da negociação, como a Marisa falou, vai muito de região para região. Né? Então, assim, regiões onde tem muita concorrência e muitas empresas, é muito difícil você negociar. É mais fácil negociar no interior, sem dúvida, de uma cidade pequena, um estado menor, onde não tenha tantas empresas, opções, e eles são obrigados a negociar. Né? Por isso, grandes players indo muito para regiões mais afastadas do centro do Brasil, né? Para conseguir margens melhores. E o que você fala aí da Fono e da TO justamente tem a ver com isso também, né? Porque o número de profissionais fisioterapeutas hoje ele é muito maior, do que o número de terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, né? O que acaba também, né, para introduzir um outro ponto, porque a gente vê também os profissionais reclamando muito de remuneração e de retorno, né, do trabalho, mas, por outro lado, eu queria saber a sua opinião a respeito da qualificação dos profissionais, né, porque com esse tanto de universidade, tantos profissionais no mercado, o EAD aí, as gerações com tudo, novas, né? Então, o EAD com tudo, né? O EAD com tudo. Então, o pessoal, assim, chega preparado? Infelizmente, não. A gente vê aí uma queda da qualidade assistencial ponderal de alguns anos para cá. Não é um problema recente, é um problema que já vem aí de algum tempo. Degringolando. Eu vejo que a pandemia ela só exacerbou algo que já vinha acontecendo, né? E para minha surpresa, manterem a decisão do EAD para fisioterapia é lamentável. Não tem outra fala. Fisioterapia, os cursos da área da saúde, né? Realmente. Sim. A gente já teve um podcast sobre isso. Se você se interessa pelo assunto, volte aí alguns episódios. Exatamente. A gente falou muito sobre os problemas do modelo atual de educação à distância no país, né? E como isso vai gerar impactos muito negativos para as nossas profissões também, né? E não deixa de ser outro mercado, né? Porque aí são outros players, outros interesses. Então, assim, alguém está interessado nesse mercado também. Sim. Mas o grande X da questão é algo que eu vejo assim com muita recorrência. Os bons pagam pelos maus, né? Sim. Porque tem muitos profissionais que estudam, mesmo tendo uma remuneração baixa, estudam, se especializam, se dedicam. Quando a gente oferta a capacitação, comparece, quer realmente agregar conhecimento. Mas tem uma grande maioria que se acomoda de que tem uma remuneração ruim, e mesmo quando a gente oferta, ou seja, sem custo, uma reciclagem, uma capacitação, o quórum é baixo. Então, isso também é um problema, né? A gente já mapeou a questão da falta de remuneração e a falta de voz que a gente tem hoje junto às operadoras para realmente rever esse processo. E, óbvio, a gente não quer quebrar a operadora, a gente quer que a operadora seja sustentável, só que a gente quer conversar esse modelo de remuneração, para todos, né? Sustentabilidade para todos. Mas, ao mesmo tempo, aí vamos falar da qualificação. Será que todo mundo que está reclamando está fazendo a sua parte? Aí que está, né? Acho que já entra numa esfera social, né? Porque eu acredito que não seja um problema só da fisioterapia. Aí a pessoa vai dizer assim, mas como é que eu vou investir em qualificação se eu não ganho para isso? Mas aí nós como empresa, né? Muitas vezes oferecemos, como a Marisa acabou de falar, qualificação, reciclagem, sem nenhum custo. E mesmo assim o quórum é baixo, né? Então, assim, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? É uma discussão sem fim. Né? E qual que é a dica, né, que você daria para o profissional que está querendo atuar nessa área? Que tem fome de conhecimento? Vamos colocar assim? Vamos colocar assim. Olha, a Brasfeed tem feito já há um ano o ciclo Mitos e Verdades, que a gente traz pautas técnicas
e coloca ali um profissional gabaritado para falar sobre o tema, para ensinar sobre o tema. Tem um canal no YouTube, tem 3 aulas belíssimas do Rui Pires, que é um parceiraço da Brasfeed, falando sobre ventilação mecânica. Tem as aulas do Dr. Carlos Uchoa, que é o speaker da Philips, que fala muito sobre os recursos tecnológicos que a gente tem em ventilação mecânica. Então, tá aí, né? É simplesmente se logar, dedicar um tempo e fazer. Ao mesmo passo que a Brasfeed vem avançando nas parcerias com os conselhos regionais. Então, o próprio CREFITO 3 faz o CREFITO Educa, que tem uma jornada ali. Dentro dessa jornada, tem pautas da atenção domiciliar, até porque eu faço parte da Câmara Técnica, e a coordenadora Renata Mazetti, ela sempre tem essa preocupação em trazer temas de atualização para os profissionais, só que a adesão é baixa. Eu tive a oportunidade de estar com a Letícia do CREFITO 16, a gente fez uma capacitação muito bacana. Esse dia a gente teve um quórum a mais por estudantes, não pelos profissionais que já estão atuando. E fizemos também uma trilha em 4 cidades do interior do Maranhão, onde a gente foi para falar especificamente sobre atenção domiciliar e tudo que permeia a atuação da atenção domiciliar. Então, a gente vem fazendo trabalhos. E eu falo que eu falei amplamente com a Letícia nessa trajetória, nessas viagens, né? Que for para falar para 4 pessoas. Eu prefiro falar para 4 pessoas do que a gente sentar e só ficar reclamando de que ninguém vem. Porque, pelo menos, a gente tentou oferecer, a gente tentou fazer algo. Hoje mesmo... É um trabalho de formiguinha, né? Exato. Hoje mesmo à tarde, nós estávamos conversando com profissionais assistenciais no CREFITO 11, construindo algumas ações de boas práticas. Sim. Então, quantas pessoas estavam presentes nesse dia? 20, 30? Que seja, mas são 20, 30 pessoas que estão interessadas em conhecimento. Então, está todo mundo fazendo a sua parte, né? E quem se interessar pode buscar conhecimento por aí. E a mudança, ela sempre vem de pequenos grupos, né? Que partem de algum lugar, né? Que dão a cara a tapa, que vão nadando contra a maré. Exato. Mas eu não Nunca posso vai ser deixar de falar do caderno de boas práticas do COFITO, que foi a comissão da assistência domiciliar que produziu. E lá é um material que não tem custo, riquíssimo, que está especificado até por área de atuação, né? Então, o perfil do paciente neurológico, geronto, enfim, tem tudo ali para você se mapear. E, muitas vezes, quando eu chego para falar com os profissionais, o que eu tenho visto? Eles não têm conhecimento da própria resolução do COFITO, que trata especificamente sobre atenção domiciliar. E ali é um roteiro mesmo, fala do seu papel na atuação da assistência. Se você é gestor, o que você tem que fazer na prática como gestor. Vamos citar aqui, resolução 464 de 22. 464 de 2022, profissional da assistência domiciliar que está aqui assistindo a gente, abre o Google e leia essa resolução. Exatamente. Então, pegar um gancho, né? Resumindo, quem quer o saber tem aonde buscar esse saber. Verdade. E para os profissionais também que amam a especialidade e querem o desenvolvimento dela, eu acho que faz parte também se associar, né? Estar presente mais nas associações, levar sua fala, ajudar a construir novos caminhos, porque eu também faço parte de algumas associações e, assim, é outro caminho que é solitário, né? Muitas vezes ninguém quer se envolver, as pessoas querem mais reclamar, mas enquanto nós não nos dermos as mãos e tentarmos fazer vou romantizar agora, um mundo melhor, entendeu? A mudança que a gente quer começa na gente, né? É verdade. Mas a gente consegue fazer esse mundo melhor, não é? Eu não vejo como romantismo, não. Eu acho que a gente consegue. Eu acredito no que você fala, sabe? Eu acho que o negócio vai ter que chegar a colapsar mesmo. Eu estou acreditando muito nisso, assim, do colapso para ressurgir, entendeu? Novas oportunidades para a fisioterapia. A fisioterapia, desde quando eu entrei na faculdade, que eu não vou dizer quando, tá, gente? Porque com os meus cabelos continuam os mesmos. Ela já disse em outros podcasts. Se você quer saber, volte. É verdade. Mas
desde quando eu entrei na faculdade, que fisioterapia é a profissão do futuro. Não sei se vocês ouviram isso na faculdade. Sempre. Eu não, porque eu não cursei fisioterapia. Exatamente. Até porque ele é Com mais certeza. novo. Ele quis dar Z, deixa. entendeu? Geração wellness. E aí, então, assim, esse futuro vai chegar, né, gente? Porque o envelhecimento está aí, a nova geração... É porque nós somos novos. E os nossos pacientes... Aliás, nós não somos tão novos assim, mas os nossos pacientes da fisioterapia são pacientes mais idosos, né? Na sua maioria. Então, a gente pegou uma geração que não cuidou muito da saúde física. Eu falo isso de carteirinha, porque na minha casa, se a gente somar lá, dá quase 200 anos, né? Papi e mami. Então, assim, as pessoas não cuidavam. E essa geração, que agora está com 20 anos, é uma geração que se cuida, que se preocupa muito com a qualidade de vida, que quer envelhecer com independência. Então, eu acredito que esse futuro está começando, né? E talvez é por isso que está tão efervescente essa crise na saúde, né? Porque não é só na fisioterapia, é geral. É geral. Né? Então, assim, algo vai surgir disso, né? Eu acho que primeiro a gente precisa piorar para depois melhorar. Você não acha que já está acontecendo? A gente não tem mais as avós tradicionais que faz o bolo e fica esperando o neto à tarde. A gente tem agora uma geração de novas avós que estão nas academias treinando. Os nomes de avós do futuro. Como é que é os nomes das meninas hoje? Jennifer. Vovó Jennifer. Giovana. Combina, né, gente? Giovana, enfim. Giovana. Tá Valentina, vovó Valentina. Vovó Valentina. Não, quando vovô tiver Enzo. avô Enzo, aí acabou. Enzo e Valentina, casal, Deus. né? Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte. Outra coisa também, Marisa, voltando aqui ao assunto. Que eu estou trazendo aqui o papel do advogado do diabo, né? O vínculo trabalhista que não existe, enfim. Conversando com os profissionais, a gente percebe que é muito frágil o cenário do ponto de vista de segurança, não vou dizer trabalhista, porque não existe CLT nesse meio, se existe é muito pouco, São né? autônomos, sim. Os profissionais são autônomos, né? E, em geral, assim, muito desconhecedores, né, das, vamos dizer, boas práticas ou das práticas regulares de contratação, né? Às vezes, não existe contrato, né? É contrato de boca, enfim, é uma fragilidade muito grande, né, assim, do ponto de vista da formalização da prestação de serviço. E isso é uma vulnerabilidade que eu acho que prejudica muito, né, assim, esse cenário da prestação de serviços e também atrapalha um pouco a vida dos profissionais no quesito remuneração também. Eu acho que vai por aí também, né? Você vê isso como um desafio também? A Brasfeed tem olhado para isso? Como é que vocês... Acho que você não está fazendo o papel do advogado do diabo, não. Você está tocando em pontos... nevrálgicos. Nevrálgicos, mas que volta a fala da Nara. A gente tem os nossos problemas, só que quando a gente tem pessoas com os mesmos problemas e a gente troca ideias sobre esses problemas, que é essa a função da associação, né? É unir objetivos comuns para a gente buscar a solução dentro de uma representatividade, a gente consegue ver a importância disso. Então, por exemplo, quem é essa empresa que está contratando sem saber quem é o profissional? Que não consulta... Não consulta se tem crefito. Se tem crefito, que está também se expondo de não ter um contrato com autônomo, para ter alguma segurança jurídica. Quem hoje trabalha, a Nara sabe muito bem disso, que a FENAFISIO atua muito na questão da qualidade, e a gente tem hoje exigências contratuais que fala da certificação. Às vezes o tomador de serviço é certificado, às vezes o seu próprio serviço é certificado, e precisa ter uma série de documentos que comprovem aquilo. Então, que empresa que é essa? Fica a pergunta, né? Aí você decidir com quem que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com uma empresa que segue processos e é séria, e realmente tem uma preocupação com isso, ou se eu quero trabalhar para uma empresa que não me dá essa... Não se comporta como uma empresa. Não se comporta como uma empresa. Exato, você falou o termo perfeito, não se comporta como uma empresa. Isso também, a gente que escolhe para quem que a gente vai trabalhar, né? E essa empresa que se comporta como empresa e tem certificação,
é todo um processo para chegar nesse nível, né? Tem muito mais custo. Tanto em termos de tempo, experiência, pessoas, desenvolvimento, cultura, é uma cadeia muito intensa que gera muito custo. E aí torna-se até uma concorrência desleal, né? Passa a ser uma concorrência desleal, mas, ao mesmo tempo, né, quem chega nesse nível é difícil, né, desaprender. Né? Então, assim, eu vejo hoje muitas empresas que buscaram certificações, que entregam qualidade e que estão assim num beco sem saída, né? Porque não se vê reconhecido principalmente pelos grandes clientes, que são as operadoras, né? E não consegue voltar atrás, né? Agora vou desaprender o que eu aprendi. Eu acho que a frustração é a mesma. É frustrante. É você pegar o profissional assistencial que estuda, que investe, que é interessado, e ele acaba, por vezes, frustrado com a questão do valor salarial remuneratório, e da empresa que tem toda uma preocupação em ser uma empresa e ter todo um desenvolvimento de processos. Isso tem muito custo, né? E não consegue uma tabela negociada minimamente a contento para você conseguir realmente ver que você está tendo algum tipo de reconhecimento dessa entrega. E você está concorrendo com empresas que não têm nada, não têm processos nenhum. A frustração é a mesma. Eu vejo que hoje a gente está exatamente com os mesmos problemas. Essa frustração ela só acaba sendo uma ciranda, né? Sim, cada um. Se botar todo mundo numa mesa para discutir, todo mundo tem seus pontos, né? E o risco, é uma curiosidade, assim, né? O paciente vai, ou o fisioterapeuta vai na casa do paciente, acontece alguma coisa, algum erro. Quem que é responsabilizado? É a empresa ou o fisioterapeuta? Um erro de que tipo? Assistencial? Assistencial. O acionamento vai para o responsável técnico em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Então, olha o risco que a empresa também tem. Porque não é fácil. Você contratar muitos profissionais, você não tem ingerência sobre eles, né? Porque a forma de contratação, então eles são soltos, assim, digamos assim, mas você tem que responder pelo serviço que ele está prestando, né? E sem supervisão, porque você não pode botar alguém lá para supervisionar uma câmera para olhar o que a pessoa está fazendo. É o peso do RT. Tudo é complexo, né, gente? Não tem nada fácil, não tem nada simples, né? Não tem nada simples. Mas vamos caminhar, né? Meu presidente, para os encerramentos? Os encerramentos, o assunto está ótimo, né, gente? Porém, já passamos de 40 minutos desse papo, aqui. Eu entendo que, assim, enfim, a Marisa trouxe uma reflexão que eu não tinha tido antes, né? Que, assim, o home care é um cenário, como qualquer outro cenário, que tem seus desafios, tem seus problemas, tem suas vantagens. Oportunidades. Né? Suas oportunidades. E que carece também, né? De olhar, assim, para um futuro promissor de discutir, né, inovações, enfim. E é um cenário importante, né, que abarca muitos profissionais hoje, né? E quais desafios, então, você que é da associação, se você enxerga para o futuro em relação à assistência domiciliar no país, assim, para fechar? Os desafios a gente mapeou aqui, né? O envelhecimento populacional, o aumento de recursos da atenção domiciliar, que vai precisar ser ampliado. Hoje já é um serviço grande, eu creio que essa ampliação vai ser necessária, até por questão de deslocamento, não só pela condição clínica do paciente. Mas eu continuo vendo o copo meio cheio. Eu ainda acho que a gente vai conseguir, com muito diálogo e muitos dados, e a gente vai ter que fazer uma força-tarefa grande para ter esses dados em mãos, a gente vai conseguir comprovar, porque eu sei o impacto e a diferença que faz ter atenção domiciliar, o quanto que isso tira a sobrecarga do sistema, de uma forma geral, e o quanto isso é benéfico. E eu vou além. Eu acredito que quando esse modelo estiver muito organizado e a gente conseguir estar inserido no hall da ANS, a gente conseguir falar efetivamente da atuação da atenção domiciliar, na entrega de resultado e valor, vai ter muita gente querendo vir para cá. É isso aí.
Otimismo sempre, né? Caminhar para Sempre. frente. Sempre. É isso, gente. Você tem mais perguntas, Nara? Você tem mais Não, Acho acho que que contemplamos tudo. o nosso interesse, né? Então, E o interesse isso. de vocês também. Caso vocês tenham dúvidas, então vocês podem mandar perguntas, né? Esse podcast é gravado, mas estamos nas redes sociais também para debatermos assuntos. é né, isso. A gente presidente? recebeu recentemente um grupo, né, de profissionais do home care. Foi o que motivou também a gente trazer essa temática para o podcast aqui hoje. E a gente vai fazer o possível para ajudar, né? Dentro da nossa competência enquanto conselho. A gente percebe também muito desconhecimento por parte de muitos profissionais do papel, né? Do conselho, Eu das acho que associações, dos sindicatos. educação, E né, são sempre principalmente para as oportunidades. pessoas entenderem, porque muitas vezes acham que as associações, os conselhos, eles conseguem atuar, resolver o problema de mercado, que é o que a gente falou aqui. Os valores, a desvalorização é algo do mercado, né? Então não tem como, não tem uma bandeira, uma bala canetada, de prata, uma entendeu? canetada Para não resolver resolve, mas a gente tudo. pode ajudar de outras formas, Mas eu acho né? que é ajudar com educação, com qualificação, com união. Eu acho que é isso, né? Reunião, acessos, né, para discutir com Isso. políticos, com enfim, né? Exatamente. Tem que movimentar, né? Tem. E o conselho pode ser esse parceiro aí nessa movimentação para a gente tentar melhorar a vida dos nossos profissionais, assistência, que é também nossa função enquanto órgão de fiscalização de registro desses profissionais, promover a Isso. exação profissional conforme preconiza também a lei, né? Lógico que a experiência de cada um é muito peculiar, né? O descontentamento de cada profissional é muito peculiar, né? Quando ele chega às vezes para conversar, ele vem assim muito armado, ou muito cheio de gana, de vontade que a coisa mude de uma vez, né? Que a gente vá lá e faça, né? Que o Crefito 11 vai lá e faça. Mas tem coisas que a gente não consegue fazer na canetada, como você disse, né, Nara? Mas a gente está tão aqui. rápido também, né? Você está aqui tem- para apoiar tem também os questões que profissionais. são processos de tempo, né? É isso. Mas o fato da gente vir aqui discutir esse assunto, eu acho que dá muita luz assim para a gente pensar, raciocinar, né? Pensar, até para o profissional pensar também, será que eu estou no lugar certo? Será que é aqui mesmo que eu quero estar? Né? Será que eu não quero Porque às vezes outra a coisa? frustração não Ou é como só que eu posso financeira, melhorar, né? a minha posição frustração- de onde eu estou? Então, o nosso objetivo é falar, porque falar, como é que é? É o que importa, né? o que importa. A gente vem aqui para falar Falar o é que o primeiro importa. passo para transformar, não é isso? Isso, Falar é o primeiro obrigada. passo para Falar é o transformar. primeiro, a gente aqui no Vai Lá e Fala. A gente acredita que o que primeiro o primeiro passo é falar, É isso aí. né? Porque falar, trazer à tona assuntos, isso vai transformar de alguma forma, vai reverberar e a coisa vai Acontecer em mudar algum e momento. acontecer, né? Bom, você que está em casa, curtiu o papo de hoje, compartilha com os amigos, comenta e a gente segue aqui firme e forte até o nosso próximo podcast Crefito 11 Vai Lá e Fala. Obrigado, Marisa, pela sua ilustríssima presença. Nara, minha Feliz colega aqui 2026 de novo para todo Feliz mundo 2026 e para que todo mundo. seja um ano de muita sabedoria, eu acho, para nós, para os profissionais. Um ano complexo, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, muitas mudanças, um ano né? de muitas mudanças. Então, que a gente tenha consciência também para que a gente construa aí um país melhor e melhores oportunidades para todos nós. Isso aí, fisioterapia melhor, terapia ocupacional melhor. Tamo É isso junto. aí. Tchau, gente. Um dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Até. Valeu. Gente, ser condicionado.